Bom dia mais uma vez, muito bom tê-los aqui. Continue conosco, hoje durante a manhã nós vamos seguir aqui com rodada de interações, na parte da tarde, nesse último dia do Smart. Eu gostaria de convidar aqui agora a nossa próxima participante, a palestrante, a Joyce, por favor. Oi, Joyce. Bom dia. Tudo bem? Tudo, e você? Como vai você, minha conterrânea? Tudo ótimo. Tudo Tudo bem por jóia? aqui? Bom Tudo. dia, muito bom tê-la Bom aqui dia. conosco. Super prazer estar aqui nesse último memorável dia do Congresso Smart. Obrigada pelo espaço, né, de a gente compartilhar aí as nossas experiências. Sim, muito bom. Bom, primeiro aqui eu gostaria de pedir que você se apresentasse, né, e falasse um pouquinho de você, do seu momento, e aí a gente dá continuidade aqui na interação, por favor. Combinado. Eu sou a Joyce, eu sou Head de Relacionamento com Clientes aqui da MRV e vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Está aqui a Mia, ela veio e disse que ia ficar ali no cantinho para ver se eu vou falar tudo que a gente combinou. Então, prazer mais uma vez estar aqui. Prazer, bem-vinda. A gente tinha conversado antes, mas eu não tinha conhecido a Mia ainda. Muito bom poder saber que ela está ali. E hoje a gente vai conhecer mais sobre a Mia, né? Como que funciona essa jornada, né, nesse novo momento digitalizado que a gente está, né? A jornada, a gente conversou um pouquinho sobre ela é uma jornada longa, é uma jornada que envolve muito sentimento. A gente está falando aqui de tecnologia, a gente está falando aqui de aplicações que otimizam o atendimento, né, o atendimento das empresas, mas muitos desses produtos não são simplesmente produtos, né, eles são sonhos, eles são momentos de vida, e isso marca, né, a história daquela pessoa. E Joyce, você agora vai explicar para a gente como a Mia ajuda neste processo. É muito sério, não é? Exatamente, como você bem falou, né? A gente tem um compromisso muito grande aqui na MRV com a experiência dos clientes, porque a gente está falando de construir o sonho das pessoas, né? E muitas vezes é transformar o mundo e a vida daquelas pessoas, né? Então é um compromisso muito forte, né? Para vocês terem uma ideia, 1 a cada 200 brasileiros moram no MRV. A gente está falando de atuação em mais de 160 cidades, como redução de déficit habitacional de uma maneira assim, muito abrangente, né? São mais de 450 mil pessoas que vão realizando essa transformação a partir da aquisição desse produto, né? E então, a experiência do cliente com transformação digital é um tema importante para que a gente faça isso de maneira empática, né? Então, acaba que a inteligência artificial, a gente já vem um trabalho de construção desse modelo há bastante tempo, então, desde 2017, a gente trabalha com os bots e eles são aliados, né? Que vieram para ficar e ajuda a gente a transformar, né, a vida dos clientes. É importante e por isso que a gente dá esse protagonismo para a Mia, né? A Mia, na verdade, ela nasceu em 2017 como Maria Rosa e também nesse processo de evolução e de construção, ela foi tomando lugar a Mia, né, que é uma nova identidade para a nossa atendente virtual, e ela chega conectando as pessoas numa jornada digital, mas só que humanizada. Então, o que a gente fez questão de trazer para a inteligência artificial? Uma equipe multidisciplinar que trabalhasse com toda a parte de treinamento e curadoria, com personalização, com customização, com empatia, trazendo um pouco, né, do humano ali para as tratativas. Então, assim, mais do que atendimento, né, porque a gente atende, a Mia atende, né, mais de 120 assuntos de autosserviços, mas mais do que isso, como você bem disse, a gente está falando ali de uma experiência muito emocional, né, para o nosso cliente. Então,
a gente faz questão de ter pessoas da área de negócio dentro desse squad que faz todo esse trabalho de curadoria e de treinamento dos robôs, né, justamente para que a gente tenha bastante personalização. E aí, desse jeito, a Mia foi ocupando esse grande espaço. Então, a gente lançou isso lá em 17 no app, depois a gente plugou no Facebook e nos portais da MRV, e em 2020 a gente entrou com o WhatsApp robusto também fazendo esse atendimento, e hoje ela já é responsável por mais de 63 mil atendimentos mês. Mais de 1,5 milhão de interações até hoje com a Mia, e ela ocupa parte aí de mais de 70% dos nossos atendimentos aqui, Helder. Então, com esse movimento, esse advento da transformação, né, com personalização e com empatia, a gente colocou a Mia numa superposição de destaque, o que fez com que a gente, por exemplo, diminuísse 40% do nosso call center nos últimos anos, né? Excelente. Agora me fala um pouco, Joyce, sobre esse engajamento inicial da Mia, porque a jornada ela é longa, né, no processo de vocês. Inclusive, após a entrega desse imóvel, existe todo um trabalho que é feito, né, de pós-venda, para que esse sentimento se perdure, afinal de contas, né? Não é só ali mais uma casa, né? É um lar, né, daquelas pessoas nos seus momentos ali únicos de vida. Então, em que momento ela começa esse engajamento? Fala um pouquinho sobre isso e até onde vai, né? Trazendo alguns exemplos aqui para a gente. Joia, como você falou, uma jornada longeva, né? A gente tem aí aproximadamente, o cliente que compra na planta, ele tem aproximadamente 18 a 20 meses aí de construção do imóvel. A minha entra já na largada, então hoje a gente já conta com, por exemplo, digitalização do processo de vendas, então é possível e a gente já faz vendas 100% digitais de apartamentos. Ela entra logo no início dessa relação, então quando esse contrato é assinado, esse apartamento é vendido, a Mia entra fazendo todo o trabalho de suporte, então ela faz boas-vindas, ela disponibiliza fotos do acompanhamento dessa obra, boleto, então toda a parte financeira, a situação financeira do cliente, ela vai dando esse suporte, ela vai tirando dúvidas sobre esse processo de acompanhamento, de assinatura com agente financeiro, né, de acompanhamento dos trâmites financeiros, de boleto, de antecipação, de eventual renegociação, por exemplo, e entrega das chaves. A partir do momento da entrega das chaves, a gente tem ali eventual manutenção, onde o cliente pode abrir um pedido de assistência técnica e agendar diretamente pelo WhatsApp ou pelo portal com a Mia, né, na nossa plataforma. Então, ela faz aí um acompanhamento do ciclo completo. Joyce, um ponto aqui, você me comentando da jornada, eu consigo caminhar junto com você, né, e entender esse passo a passo, porque é algo que as pessoas, né, gostavam de estar ali perto e em algumas situações até presencial, né, acompanhando ali a evolução da sua obra, né, quando possível, eu sei que em alguns casos não e isso tudo de repente virou digital, né, virou essa interação remota. Quando a gente fala de, né, otimizar esse atendimento e ainda remoto, entrando um pouco aí nos desafios, quais foram os desafios que vocês perceberam, né, nessa transição, né, de uma hora para outra, até o formato, né, das pessoas de viver, de adquirir, mudou, isso impactou também, né, as pessoas, por conta dessa migração. Então, fala um pouquinho disso para a gente, né, do lado dos desafios também que vocês encontraram. Claro, particularmente esse ano e meio, né, com todo o advento de pandemia, isso foi ainda mais desafiador, né? Como eu falei lá no início, a gente já tinha começado esse processo de digitalização e de aculturamento também do comportamento desse cliente para a migração para o digital, né?
mas que de fato foi acelerado nesse ano e meio. Então, antes de pandemia, e depois eu faço um recorte para falar também dos desafios desse ano e meio, a gente teve um grande processo de adaptação e de entendimento desse comportamento desse cliente que estava também migrando para o digital, para fazê-lo entender que ali era um ambiente seguro, que ali é também um ambiente fácil e ágil e que facilita a vida dele. É claro, né, que é complementar a complexidade do atendimento telefônico. Então, eu estou no canal que ele quer ser atendido, que ele se sente melhor, mas entender, explicar para ele, né, entender qual que é o momento dele de transição e explicar para ele que a Mia está ali para facilitar e ele, de fato, testar isso e ver que é isso, né, que facilita e que a jornada dele fica mais fluida, que ele tem menos fricção, que tem menos atrito ali naquele relacionamento, foi um ponto super importante e foi gradativo, né? Hoje a gente tem, por exemplo, muitos clientes, então, 60 mais, pessoas que são baby boomers e que não estavam tão habituadas, que hoje fazem tudo no digital, né? Então, foi um grande processo. E fazendo o recorte também para esse ano e meio, né, ano tão difícil, tão desafiador, foi quando a gente foi acelerando mesmo, né, o processo. Então, entramos com o WhatsApp com bastante representatividade e buscando, né, também esses momentos que eram presenciais. Então, imagina que visitar a obra, né, é um momento super marcante para esse cliente que estava esperando que está esperando há um ano e meio a construção desse imóvel. Então, digitalizar também esses processos, a gente teve um cuidado especial, né, de fazer tour virtual para que essas pessoas continuassem indo nas visitas, né, assembleia de implantação de condomínio, que é aquele momento super importante também de eleição de síndico, de eleição de corpo fiscal do condomínio, né? A gente podia deixar de fazer esses encontros e a gente foi adaptando para o digital e muito bem aceito, né? Então, os clientes naturalmente foram migrando e a gente foi aprendendo, foi adaptando e superando aí esses desafios, né? Eu consigo ver aqui muita novidade, muito aprendizado, né, para todos nós aqui, não só eu te escutando, mas todo o nosso público. E você citou uma coisa, né, o público, seja o 60 mais, seja o público que inclusive não tem uma tecnologia, né, no seu celular que possa utilizar para interagir com todos os recursos que a empresa disponibiliza, né? Seja a Mia, seja um app mais personalizado. Às vezes tem ali só um SMS, eu já citei isso aqui antes, mas isso é uma realidade, porque grande parte ainda da população, ainda hoje, nesse contexto de pandemia, ainda interage, né, com simplicidade, assim eu vou dizer. E isso também acaba se tornando aí um desafio para as empresas poderem interagir e oferecer toda essa experiência que você está trazendo aqui da Mia hoje, não é? E é por isso que eu acho, e aí também ouvindo um pouco do que a turma já conversou nos outros dias do Congresso e até do painel anterior, é por isso que o telefone também tem a sua importância, né, dentro desse contexto todo. Então, por mais que o call center ele acabou tomando uma posição de mais consultivo, de personalização, onde ali numa esfera onde o robô não transita, né? Eu acho que estar presente em todos esses canais e dar essa possibilidade, né, e falar a língua do cliente, e estar antenado às mudanças, às coisas que são contemporâneas e adaptando isso, eu acho que é esse o segredo, sabe? A gente se deparou com algumas situações muito incomuns, inéditas até, né, quando a gente começou com o uso massivo de inteligência artificial. Para você ter uma ideia, Helder, a gente começou a vivenciar assédio virtual, né? A Mia começou a receber muita intervenção de assédio. E a gente Difícil se até de deparou acreditar com nisso, né? Dentro de um contexto como esse. É difícil acreditar, e quando a gente se deparou com aquilo, a gente falou, gente, mas a gente tem uma questão
sexista, a gente tem uma questão social aqui para entender e para contribuir, para ajudar. E aí, junto com a Unesco, a gente se afiliou ao projeto Re-Update My Voice, que é justamente para poder dar luz a esse assunto, né, a assédio. Então, a Mia, ela responde para as pessoas que eventualmente fazem uma brincadeirinha ou que assediam de fato, né? Então, ela responde: você sabia que mais de 70% das mulheres já sofreram algum tipo de violência digitalmente? E ela faz esse trabalho, esse papel também, né, de educativo, de aculturamento e de aproximação, né? E as pessoas, algumas delas, pedem desculpa para ela, né? Então, foi muito aprendizado. E eu acho que é muito importante que a gente humanize esses robôs, né? Que a gente esteja cada vez com times multidisciplinares e empáticos para fazer todo esse trabalho de input desses treinamentos e curadoria, né? E é interessantíssimo esse ponto, porque essa humanização, mas de uma forma direta, né? A gente quer humanização, quer que resolva ali, né, o que a gente está buscando, o nosso problema, ou algo que a gente está interagindo. E quando você está interagindo com uma pessoa, momentos como esse geram um desconforto e, inclusive, né, às vezes, uma falta de resposta, de não saber lidar com esse momento. E é muito interessante que você comentou isso, porque quando você fala de uma máquina que já está programada e ela percebe isso, a resposta realmente deve intimidar, como você mesmo falou, né? E aí vem até as desculpas aí, porque não tem mais ou menos, né, entendimento. Está claro que esse tom ou essa pergunta não faz sentido nesse contexto e o recado é dado, e claro que isso pode ser levado até outras escalas, dependendo de como, né, o atendente, a pessoa que estiver buscando o serviço aí, se pronunciar. E não só para a MRV, né, não só para essa vertical, isso aqui na verdade vai para todos os serviços, que eu acredito que é algo que otimiza também, do ponto de vista do atendimento, né, as interações. Então, muito bom. Mais alguma consideração? Eu vou para a próxima pergunta. Pode ficar à vontade. Vamos lá. Bom, a gente já aprendeu um pouco sobre, né, essa jornada de como a Mia conduz, né, os seus clientes. Muito interessante saber que você pode acompanhar, né, quando você fala do produto de vocês, né, ele é um produto visual, é um produto que a pessoa quer sentir, né, e é onde ela vai morar. E olhando para o futuro, né, dentro de todas essas tecnologias, olhando para todas essas iniciativas que você já trouxe aqui para a gente, olhando para o futuro, o que você, Joyce, o que a MV busca, né, e tem pesquisado no mercado para trazer de inovação para esse processo, né, com um olhar agora mais para os próximos passos? Joyce? Eu acho que talvez o áudio... Oi. Você quer que eu repita a minha pergunta? Não, eu captei aqui, só congelou um pouquinho, tá bom. mas... Então, tá bom, eu terminei, então, só refraseando, então, né, eu terminei né, complementando todos os passos, acho que você entendeu, e qual é o olhar para o futuro aí de inovação, do que vocês estão buscando para a Mia? Eu acho que esse é um momento que a gente aprendeu muito, né? A pandemia também deixou um legado no sentido de aceleração do digital. A gente sabe que CX, né, é uma pauta que não pode esfriar, não pode morrer nunca, e eu acho que o que está muito em alta e o que vai fazer a gente permanecer é trazer a tecnologia a serviço do cliente, né? Então, é a gente ir crescendo com a tecnologia, acompanhando o movimento do consumidor, acompanhando a migração do comportamento das gerações, acompanhando a migração do comportamento mesmo de consumo, né? Isso que traz ainda mais velocidade, mais fôlego aí para o robô. Então, olhando para o futuro, eu acho que a gente tem que trazer sempre
serviços e está sempre ágil ali e atendendo a demanda de cada momento. Então, por exemplo, no momento que a gente se deparou, só contar essa história para vocês, para exemplificar um pouco, mas no momento que a gente se deparou, no meio da pandemia, com muitos clientes perdendo o emprego, por exemplo, ou diminuindo, reduzindo a sua carga horária de trabalho, a sua renda, né, consequentemente, a gente fez um trabalho de acelerar, por exemplo, o processo de renegociação, de customização dessas negociações, né? Oferecendo, por exemplo, propostas customizadas e fáceis para esse cliente ali também dentro da inteligência artificial. A Mia, ela apresentou muitas propostas e de forma rápido e ágil e empática, a gente já renegociou mais de 22 milhões de reais, né? Então, eu acho que é um pouco disso, trazer o momento e ir crescendo de acordo com o comportamento, de acordo com a migração do comportamento, né, e atendendo aí as expectativas das gerações. Tudo tão rápido, né, tudo ficando tão obsoleto tão rapidamente, é isso, né, é ter esse tempo, prototipar e pôr na rua rápido e se errar rápido para a gente continuar crescendo, né? Muito bom. Você citou aqui mais alguns exemplos de interação da Mia, né, num momento tão sensível que as pessoas, né, foram impactadas. Excelente exemplo. E aí, dentro desse, né, aí eu vou juntar todos os exemplos que você deu aqui e vou até te fazer mais uma pergunta, né? Quais são aí os principais resultados da Mia, né, junto aos clientes de vocês, né? Avaliando os momentos de interação, onde ela tem mais realmente impactado aí. Falar um pouco de dados agora em relação a como a Mia tem otimizado aí esse atendimento e direcionado, né, e ajudado vocês. O principal grande impacto é relacionado à absorção dessa demanda, né? É agilizar e diminuir fricção para o cliente. Então, são mais de 76 mil clientes que já interagiram com a Mia, né? E a gente faz mais de 60 mil atendimentos por mês, né? Mais de 1,5 milhão de interações gerais, né? E aí o cliente tem uma infinidade aí de serviços, de autosserviços disponíveis. Então, por exemplo, toda a parte financeira, emissão de boleto, extrato, consulta de saldo, renegociar, como eu disse, antecipar parcelas, acompanhar a evolução da obra, ver as fotos, né? Pedir assistência técnica eventualmente, alterar algum dado, pegar uma planta, enfim, são N serviços, né, que ajudam na experiência desse cliente porque agilizam, né, e diminui aí a fricção em algum momento que ele precisa de falar com a gente. Um dado super importante é o NPS, numa zona de excelência também na tratativa dessas demandas, isso é um indicador que a gente olha bastante para ele, né? E também a taxa de resolução desses contatos, né, que a gente consegue mais de 90% de taxa de resolução de atendimento sem reincidência em outros canais. Como eu disse também anteriormente, repetir esse dado é muito legal, porque a gente diminuiu nos últimos 2 anos 40% da nossa demanda do call center, deixando o telefone com demandas complexas e com operadores mais consultivos, justamente por conta da belíssima atuação da Mia. Excelente. E a gente falou aqui do ponto de vista, né, voltando aqui para falar um pouco só do futuro, a gente está se aproximando aqui do fechamento do nosso painel, nós temos mais 5 minutinhos, mas eu queria te fazer outra pergunta de futuro, na verdade presente indo para o futuro, né? Nesse momento que nós estamos aqui agora de uma certa retomada, a gente já vê a movimentação não só do mercado, mas das pessoas, com as pessoas mais vacinadas. Esse movimento, ele tem se revertido do ponto de vista do atendimento, né? Como que vocês têm sentido isso dos seus clientes? Sim, tem se revertido, porém,
como nós temos uma jornada longa e pontos de contato muito sensíveis, né, como, por exemplo, a visita de um apartamento, a entrega das chaves, né, a visita da unidade, uma vistoria, por exemplo, ele é um formato, de jornada cada vez mais digital, né? Então, tem situações que vieram para ficar, o cliente já incorporou, né, esse novo modelo, mas alguns pontos da nossa jornada, eles continuam ganhando bastante destaque no presencial, sim, interações pessoais, né, no momento de aquisição de um apartamento, de visita, né, desse apartamento, ainda são muito importantes dentro da nossa jornada, então a gente equilibra bastante o digital com essas interações presenciais humanas também. Ter essas percepções, né? Apesar do momento de Exato, retomada, mas o modelo também vai se acomodando e otimizando, né, tanto o cliente que exato. está na busca, quanto as empresas que querem seguir nesse modelo que funciona muito bem. É engraçado porque a gente foi aquecendo aqui, a discussão vai seguindo e as perguntas começam a acelerar também aqui, mas eu quero dizer a todos vocês, inclusive os que estão mandando as perguntas, elas vão ser aí respondidas e atendidas através do aplicativo, né? Continuem fazendo as perguntas, é muito bom, muito obrigado, mas eu vou pedir aqui, Joyce, que você faça aqui suas considerações finais, nós temos aqui mais 2 minutinhos para terminar o nosso painel e eu te agradecer realmente pela sua presença aqui, mas eu vou deixar você fazer o seu fechamento e a gente vai para o final do painel. Mais alguma consideração final, por favor? Agradecer, né? Obrigada eu por esse momento, compartilhar as nossas experiências aqui, compartilhar esse momento é muito importante para a gente, né? A MRV vem acelerando bastante no digital e eu acho que a gente botar a experiência do cliente como centro, né, dessa digitalização também é muito legal e ver outras empresas que estão nesse mesmo caminho, né, trocar experiências aí, escutar um pouco da trajetória do dia a dia dos outros também faz a gente crescer muito. Agradecer e colocar à disposição, vamos responder aí todas as perguntas. E é isso, uma honra para a Mia também, né, ter aí representado o case de maior sucesso de 2020 no Smart, então só alegria e gratidão. Obrigada. Você, Joyce, foi muito bom ter a sua participação, agradecer aí a Mia também pela participação dela e a gente conhecer um pouco mais sobre esse processo. Muito obrigado pela sua presença e obrigado a todos vocês que também estão assistindo aí o evento e eu quero chamar aqui a vinheta para a nossa próxima apresentação. Joyce, foi um prazer estar com você, um grande abraço e muito obrigado mais uma vez.